Bom dia, queridos, a graça e a paz do Senhor. Estamos navegando, trabalhando na exposição da carta do apóstolo Paulo aos Romanos. E você que está aí, na verdade essa é uma nova série, Nós começamos 2 domingos atrás. E sempre dou essa pequena introdução para você entender aí da onde nós estamos trabalhando, A carta aos Romanos, essa é a carta que eu costumo dizer que é a sinfonia teológica, do apóstolo Paulo, o seu tratado teológico maior, onde ele coloca a justiça de Deus de uma forma tão clara e tão magnífica, E nós vamos então começar a cavar e ver essas preciosidades nessa carta de Romanos. Martinho Lutero, ele chamou essa carta do principal livro do Novo Testamento e o mais puro evangelho. João Calvino disse que Romanos, ela abriu os tesouros das Escrituras para ele. Leon Morris disse que é aceito como o principal escrito cristão. Então nós temos aí testemunhos na história de homens que se debruçaram sobre esse texto sagrado e trouxeram então grandes riquezas para nós entendermos. Mas nós vamos na fonte, na verdade, Nós vamos no apóstolo Paulo. Ele é o autor dessa carta. Ele escreve então à igreja de Roma. Nós não sabemos quem fundou essa igreja, mas sabemos que ela era composta por gentios e judeus. Era uma igreja bem misturada, e parece que não havia nenhum problema assim, específico para ele escrever essa carta, como em outras, Em Gálatas teve um problema específico, Paulo vai lá e escreve para orientar. Tessalonicenses também, Coríntios tinha vários, vários problemas, então ele escreve para tratar desses assuntos pontuais. Mas parece que Romanos, a igreja de Roma, não tinha um assunto particularmente que ele deveria tratar, mas ele se inscreve como apóstolo de Jesus, como esse enviado por Cristo, com autoridade apostólica de falar as palavras do Senhor, para então ensinar sobre o Evangelho de Deus, porque esse é o nosso tema, o Evangelho de Cristo Jesus. E para você então decorar, lembra que eu fiz um pequeno acróstico para você entender a estrutura. Toda vez que você então vai abrir aquela garrafa de água com gás, lembra? Você vai abrir a garrafa de água com gás, ela vai fazer um barulhinho que é pss, Isso é a estrutura para você pegar o P, o S, o S, o S, certo? E dividimos assim, em primeiro lugar um bloco teológico, a carta do capítulo 1 até o capítulo 11, ela é um bloco teológico, onde ele vai falar sobre o pecado, salvação, santificação e segurança, nessa estrutura que nós estamos vendo aqui. E um segundo bloco é o prático, do 12 ao 16, onde ele fala o último S, que seria serviço. Então, se você quiser resumir a carta de Paulo aos Romanos, pode pôr o psi aí que vai dar certinho e nós vamos caminhar. Só que nós estamos assim, tudo bem, está lá no capítulo 1, onde deveria estar falando do pecado, mas nós estamos ainda na introdução, nós estamos na saudação. Paulo, ele saúda a igreja de Roma, falando, olha, está aqui, eu sou Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado ao Evangelho de Deus. E aí ele vai fazer essa saudação, essa introdução para a igreja de Roma, e nós estamos ainda na saudação, olhando antes de entrarmos nessas divisões, e semana passada nós vimos um pouquinho do coração do apóstolo. Vimos que se chegarmos perto do apóstolo e ouvirmos o seu coração, nós vamos ver algumas batidas, e uma das batidas que nós vamos ouvir era, eu sou devedor. E existia um senso de dívida muito grande do apóstolo Paulo para com essa igreja. Eu sou devedor e estou pronto para anunciar o evangelho a vocês. Paulo sentia que tinha uma dívida tremenda com eles, e a dívida era de proclamar o evangelho. Então ele diz, eu sou devedor e eu estou pronto, como duas batidas do coração, eu sou devedor e estou pronto para anunciar o evangelho a vocês também que estão em Roma. E ele vai tocar no assunto dessa carta, que é o evangelho. No verso 1 ele fala, eu fui separado para o evangelho de Deus, o evangelho de Jesus Cristo, e ele começa a falar, antes de ele dissecar isso, de falar o que é o evangelho. Ali você tem um raio-x aqui atrás desse evangelho, que fala sobre o pecado, fala sobre a salvação, fala sobre a santificação, a segurança, o serviço, tudo isso está envolvido nessa mensagem do evangelho, e agora ele vai continuar falando desse tema em toda a sua carta. E hoje então nós vamos trabalhar ainda na sua saudação, um versículo apenas, capítulo 1,
verso 16, abra sua Bíblia, mantenha aberta que nós vamos mexer nesse texto, que é um texto é uma das melhores definições de evangelho que você vai ter aí, tá bem? Nós já vimos uma delas, né? Eu vou recordar aqui para você, mas essa aqui é uma das melhores definições que nós vamos ter de evangelho. E o verso 16 então vai dizer: pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Simplesinho, curtinho o versículo, mas cheio de verdade e ensinamentos que vão revelar para nós esse teor do evangelho. Nós terminamos semana passada no final do 15, né, onde ele diz assim: olha, estou pronto para anunciar esse evangelho para vocês que estão em Roma. E esse era o coração do apóstolo, onde ele ia, essa mensagem que você ia ouvir, a mensagem do evangelho. As pessoas que ele se relacionava, elas iam ouvir a mensagem do evangelho. Lugar que ele entrava, nas praças, nas feiras, nos templos, não é? Na sinagoga, seja onde ele estivesse, você ia ouvir a mensagem do evangelho. Essa era a mensagem do apóstolo. Ele parece que não tinha mesmo tempo para falar de outra coisa senão do evangelho. E aí, recapitulando só a definição, certo? Porque podem haver muita confusão aí o que é o evangelho. Você às vezes ouve falar de evangelhos, né? Por exemplo, você tem muitos apócrifos que são escritos não canônicos, não inspirados, né, na história. Evangelho, por exemplo, de Tomé, evangelho de Maria Madalena, evangelho, e aí vão vários evangelhos que nós temos na história, que não foram considerados inspirados. Mas o que é de fato o evangelho? Nós temos até hoje numa religião chamada o evangelho de Allan Kardec, não é, do espiritismo, mas o que é o evangelho? Evangelho, Paulo vai falar muito claro para nós o que é o evangelho. Aí está o conteúdo do evangelho. Esse é o conteúdo, o que significa o evangelho, só para você recordar, certo? Irmãos, venho vos lembrar o evangelho que vos anunciei. Qual é o evangelho que Paulo anunciou? E ele vai dizer que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Esse é o evangelho. É a vida e obra de Cristo, a sua morte vicária e a sua ressurreição corporal. Esse é o evangelho de Cristo Jesus. Aí, se você tentar encaixar esse versículo com esses supostos evangelhos, talvez não vai dar. Se você chegar lá para Allan Kardec, aquilo que ele quis dizer que era evangelho, não vai encaixar isso, porque primeiro não há ressurreição dentro do espiritismo, não é? Então que evangelho é esse? Mas a coisa seria talvez ajudar o próximo, fazer alguma coisa. Isso não é o evangelho, isso é o resultado do evangelho. Não é ajudar o próximo, amar o próximo, é o resultado do evangelho. O evangelho é a mensagem de que Cristo morreu na cruz pelos seus e os meus pecados, e ao terceiro dia a morte não pôde pará-lo, e ele ressurgiu dentre os mortos. Essa é a mensagem, e essa é a mensagem da igreja, essa é a nossa mensagem. Só que aqui em Romanos, capítulo 1, verso 16, Paulo ele vai nos dar agora uma definição seguinte, e ele fala que o evangelho é o poder de Deus para a salvação. Mas nós chegamos lá, o que acontece é que ele inicia falando esse versículo, falando assim: olha, eu não me envergonho do evangelho. Essa é a primeira afirmação aqui no verso 16, eu não me envergonho do evangelho. E uma das coisas que eu amo muito da reforma protestante, né, eu assim, se pudesse, as viagens, né, as viagens de ficção, a gente viaja muito, sabe aquelas histórias, se você viajasse no tempo, né, para onde você, que é o tempo que você gostaria de conhecer, e aí a gente, que viagem, né, isso eu sei, mas tudo bem, vem comigo. Assim, eu penso assim, a reforma protestante deve ter sido um momento tão legal de ver o agir de Deus, né? E como Deus estava fazendo a sua vontade se manifesta na reforma. Uma das coisas que eu gosto muito da reforma é que a reforma ela foi um retorno para quê? Um retorno para a palavra de Deus, um retorno para o evangelho. A igreja medieval, ela tinha perdido completamente a sua linha, ela estava cada vez mais afastada daquilo que a Bíblia dizia, daquilo que Jesus ensinou, daquilo que os apóstolos nos passaram. Então ela estava muito distante disso, e a reforma não foi algo para mudar a igreja, assim, fazer outra igreja. Ela foi uma conversa, um debate para que trouxesse a igreja de volta para a palavra de Deus. Era um retorno ao evangelho.
E é claro que a igreja vingente, os líderes daquela época não quiseram esse retorno, quiseram continuar aquele caminho que estava tão longe das Escrituras, e aí sim a reforma aconteceu, mas era um retorno ao Evangelho. E às vezes, eu já fui até questionado uma vez, falei assim, mas por que só fala em reforma protestante, por que vincula tanto aquele período, né? Já foram 500 anos, nós estamos em outra época, mas os problemas continuam, parecem os mesmos, porque existe hoje um desviar do Evangelho de Cristo Jesus, de uma pregação de um outro Evangelho, e parece que nós precisamos de novo, não uma nova reforma, mas de novo uma igreja reformada, sempre reformando, de novo uma igreja que volte para o Evangelho. E Paulo fala assim, olha, eu não me envergonho do Evangelho, e desse Evangelho de Jesus, eu não me envergonho, mas desse outro Evangelho, que muita gente começa a proclamar, esse eu morro de vergonha. Esse outro Evangelho me dá vontade de me encobrir, me esconder, toda vez que eu ouço essas mensagens. Um Evangelho que não tem nada a ver com a morte e ressurreição de Cristo Jesus, que não tem nada a ver com a santificação pessoal, não tem nada a ver com o serviço que nós vamos ver no psi, né? Todo esse conteúdo do Evangelho, mas é uma conversa que eles dão o nome de Evangelho e não é, e eu preciso falar sobre isso, porque Paulo ele vem trazer essa mensagem, e eu preciso tocar nesse assunto. Eu me envergonho de um outro Evangelho, eu me envergonho de um Evangelho que vende bênçãos e milagres e curas. Esse não é o Evangelho de Jesus. Se você ouvir essa mensagem, que você precisa pagar alguma coisa para ter a bênção, para ter a cura, para ter a salvação, para ser aceito por Deus, isso é um falso Evangelho. Não tem vendas para milagres, você não precisa pôr a mão no bolso para ter essa salvação, para ter a graça de Deus. Isso é um falso Evangelho, cuidado. Tem gente cobrando para orar por você, e às vezes a gente fala, parece aberração, mas chega isso nas redes sociais, e todos nós estamos todos os dias sendo massificados com essas mensagens de redes sociais. Um homem, nem sei o nome dele, mas ele cobrando para trazer profecia, coloca entre aspas aqui, do púlpito. Eu não sou convidado para trazer a profecia se não me pagam. Que evangelho é esse que essas pessoas estão passando, cobrando para esse tipo de coisa? É um falso evangelho. E nós vivemos numa cidade, que é uma cidade maravilhosa, mas é uma cidade que enche muitos olhos de muita gente, e assim como você, eu também não sou daqui, eu vim para cá, e eu quero entender que Deus me trouxe para cá, assim como Deus te trouxe para cá, mas existe sim um glamour, existe sim algo nessa cidade que enche os nossos olhos, e muitas mensagens que você vai ouvir por essa cidade, elas vão levar a encantar os seus olhos com a grandiosidade das riquezas, do bem-estar dessa cidade, e você talvez possa ficar iludido com tudo isso, se não é o Evangelho de Jesus. E você vai ouvir pessoas falando de destravamento de vida financeira, e igreja que só fala em bem-estar e sucesso financeiro, sucesso profissional, sucesso. Se não é o Evangelho de Jesus Cristo, você não vai para a Bíblia e fala assim, Cristo morreu para você ser curado, para você ter vida financeira bem sucedida. A cura que Ele veio te dar, é de uma doença chamada pecado. Essa Ele veio tratar, e tratou completamente. Mas Ele não veio fazer você ser bem sucedido no seu trabalho. Ele veio limpar o seu pecado, é isso que Ele veio, e te ligar de novo com Deus, te reconciliar com o Pai. Então uma mensagem que vem falando de destravamento de vida financeira, não é bíblico, e esse não é o alvo da igreja. Talvez seja o alvo de uma instituição financeira, ou alvo de alguma coisa de ajuda, mas não da igreja. Cuidado com esse falso evangelho. Eu estava passando esses dias na cidade e vi uma propaganda. Vem aí os segredos da profecia. Ai meu Deus, e assim isso dói, cara, isso dói no meu coração, vou te falar, isso dói no meu coração. Porque eu sei que talvez entre nós esteja alguém aqui que vai ficar encantado de novo com essa suposta mensagem do Evangelho. Vamos lá, pastor, descobrir os segredos da profecia. Meu Deus, cara.
Cara, vou falar para você um negócio, já vou te aliviar o trauma, tá bom? Já vou te aliviar para você saber. Cara, não tem segredo. A profecia assim, no Antigo Testamento, Deus levantava um profeta, e sabe o que ele fazia? Ele falava, e ele falava abertamente. Ele falava assim: arrependei-vos, vocês deixaram os caminhos do Senhor, seguiram os falsos deuses, não guardaram os meus estatutos. Eis que vem aí um povo do norte, eis que vem aí a minha mão, eu vou levar vocês para o exílio. Muito claro, muito claro. Jonas, o profeta, sai correndo no meio da cidade de Nínive: arrependei-vos, porque alguns dias serão destruída essa cidade, será destruída. Que segredo maravilhoso. Ele, pelos plenos pulmões, ele prega o evangelho. Isaías vem falando da profecia e fala assim: olha, a virgem conceberá e ela dará à luz a um filho, e o seu nome será Emanuel, Deus conosco. A profecia ela é feita para mostrar a vontade de Deus. Ela não tem um segredo que eu preciso interpretar, alguma coisa escondida ali. Ela é clara, direta, porque é a palavra de Deus para nós. E aqui hoje nós temos a profecia de Deus aberta aqui para nós. Só que é lógico, eu já sei para onde vão conduzir isso. Vão conduzir assim: olha, sabe qual é o segredo? O segredo é que você precisa crer para a profecia ter valor. Isso aí é... Meu Deus do céu, você precisa crer para que ela aconteça. Então eu vou profetizar aqui sobre a sua vida. Eu profetizo que você vai emagrecer 10 quilos amanhã. Amém? Amém. Agora você tem fé, né? Isso é de Deus. Eu sabia que eu tinha que vir. Faz assim, ó, recebe aí, eu recebo. Depois do almoço vai engordar uns 2. Hoje, friozinho ainda assim. É um falso profeta esse pastor. Falou que emagreceu e engordei 2 quilos. Comeu 2 pratos de macarrão, vai fazer o quê? Costuma ser assim, né? Costuma ser assim. Mas daí eu não recebo, eu profetizo isso na sua vida. Eu não recebo. Você não recebeu porque você não teve fé? Como é? Sem vergonha. Isso é um ensino sem vergonha. Porque o cara fala assim: eu profetizo a sua vida e não acontece porque você não recebeu com fé. Não, profecia não tem nada a ver com isso. Profecia é dada independente se você tem fé ou não, ela se cumpre, porque é uma profecia. Deus, ele falou: vai fazer acontecer isso, eu vou enviar o meu filho, e todo aquele que crê tem a vida eterna. Uma profecia e uma promessa. Crendo você que Jesus não viria, ele ia vir de todo jeito, porque foi profetizado há tantos anos antes. Mas essa teologia, esse evangelho entre aspas dos dias de hoje, ele fala que você tem que acionar a profecia com fé. Esse talvez seja o segredo, e muito provavelmente seja. É um falso evangelho, desculpa, é um falso evangelho, que vai levar você a cada vez mais ficar enredado no seu próprio engodo e desejo financeiro, que você vai ficar cada vez mais ludibriado com esse mundo, com as riquezas e o sucesso, enquanto você tinha que estar apaixonado por Cristo Jesus e a sua presença. Você tinha que estar apaixonado pela vida santa, pelos caminhos de Deus e pela obra missionária, e teu coração deveria estar tremendo de amor pela obra missionária e não pelo novo apartamento, percebe? Mas esse falso evangelho, ele vai tirar você de Cristo e colocar nas outras coisas. Eu me envergonho desse tipo de evangelho. E Paulo aqui, ele não vai trazer esse outro evangelho, ensinos que tornam o homem o centro das atenções. É um falso evangelho, onde você é o alvo, onde tudo é para você, o que importa é você. Você veio aqui, Deus tem só a tua alguma coisa. E nós viemos aqui porque é Ele, é para Ele, é por Ele. Eu vim aqui servi-lo, eu vim aqui adorá-lo, eu vim aqui me render, eu vim aqui me largar na sua presença e falar: eu sou teu servo, faz de mim o que o Senhor quiser. Eu não venho aqui para falar assim: agora é minha vez. É a tua vez de se prostrar, é a tua vez de se humilhar, é a tua vez de se acabar diante da presença de Deus. Essa é a tua vez. Esse evangelho centrado no outro, em si mesmo, não em Cristo. E a meritologia, esse não é o evangelho. Esse não é o evangelho, esse é um falso evangelho. Um evangelho que prega que você tem parte na tua salvação. Essa meritologia não é o evangelho que Paulo vai trazer aqui em Romanos. Uma teologia onde diz que a pessoa pode fazer alguma coisa para entrar no reino de Deus. E aí você ouve frases assim: faça a sua parte e eu te ajudarei. Onde está isso na Bíblia? Está em Heresias 3:4, você procura lá. Deus ajuda quem cedo madruga.
também tá, é o verso 5 de Jeremias 3. E o verso 6, vou pregar o texto inteiro então, tá? Se você fizer a tua parte, se você não fizer a tua parte, Deus não faz a dele. Meu Deus, cara. Quando a gente fala de salvação, que é o evangelho, esse poder de Deus para a salvação, você não coopera absolutamente nada. Por isso que Cristo teve que vir. Por isso que Deus enviou o seu único filho, porque eu e você não tínhamos condição. Eu e você estávamos mortos dos nossos pecados e delitos, e aí sim, o Pai, sabendo que nós não podemos fazer nada, Ele enviou o seu único filho, e Jesus na cruz falou aquela frase maravilhosa, tetelestai, está consumado, eu fiz, aquilo que eu vim fazer, eu fiz, e Ele fez por nós. Então atenção, não é a sua fidelidade, não é o seu mérito, não é o seu esforço pessoal, que te dá o reino dos céus, é a fidelidade de Cristo, é o esforço de Cristo, é a obra de Cristo, é a santidade de Cristo, é a obra de Cristo na cruz que te dá a vida eterna. Não há meritologia, esse é um falso evangelho. Eu vou lá bater meu cartão na igreja, isso não te dá a graça de Deus. Eu vou lá pagar um café para o pastor, quase, mas não te dá a graça de Deus. Quase, assim, eu passo... mas não te dá a graça de Deus de forma nenhuma. Eu não me envergonho do evangelho. E ele vai então dizer agora, olha a definição linda, eu não me envergonho do evangelho, porque ele é o poder de Deus. E veja o poder de Deus, se você comparar alguma coisa poderosa, alguma coisa, fala, deixa eu usar um exemplo que mostre o poder de Deus. Eu acho que nada poderia ser mais explícito do que o seu poder sobre a morte, que é algo que nenhum de nós pode fazer absolutamente nada, certo? Você pode ser o homem mais rico desse mundo, o político mais influente e poderoso, o artista mais habilidoso, o blogueiro mais de likes, likeoso, sei lá se é essa palavra, de todos. Você pode ser tudo isso. Chega diante da morte, você é impotente. Seus likes não adiantam nada, seu dinheiro também não adiantou, sua influência também não. Você está lá, frio, com um pedaço de carne, e está lá. Nada se pode fazer. Mas aqui, quando fala que o evangelho é esse poder de Deus, ele vai trabalhar justamente nessa questão da tua morte. É o poder de Deus porque ele vem trazer vida. Aonde nós não podemos fazer nada, vem o evangelho de Deus, é esse poder que vai te trazer vida. Ele vai tirar as vendas dos nossos olhos, ele vai nos dar vida para que a gente ouça a mensagem do evangelho, compreenda essa mensagem e creia para que sejamos salvos. Esse evangelho é o poder de Deus. E aí ele continua, é o poder de Deus para salvação. Ele não é o poder de Deus, mais uma vez, para livrar a gente das nossas dificuldades, sejam quais forem. Pelo contrário, às vezes o evangelho nos causa até maior dificuldade. Talvez por causa do evangelho, tua família pode te perseguir. Tem gente aqui, gente, só para você saber, que foi expulso de casa por ter abraçado o evangelho, sabia? Tem gente que foi expulso, o pai mandou embora, porque pertencia a uma outra religião, virou crente, e não é um caso só não, que a gente sabe. Então, Cristo talvez vai colocar, Jesus falou, olha, eu vim, às vezes pai contra mãe, filha contra filho, e aí, ele não vem resolver os nossos problemas sociais, mas ele veio ao poder de Deus para salvação, e salvação então quer dizer que é somente por meio do evangelho, é só esse é o poder de Deus para salvar a sua vida. Salvar do quê? Claro, você é salvo das garras do diabo, você é salvo da condenação do inferno, você é salvo das cadeias do pecado, são coisas que você é salvo. O evangelho ele te livra disso. O evangelho é essa mensagem que é o poder de Deus, que quando você ouve essa mensagem que Cristo morreu pelos seus pecados e foi ressuscitado ao terceiro dia, quando você ouve essa mensagem, ela é poderosa o suficiente para quebrar os grilhões do pecado sobre a nossa vida. Ela é poderosa o suficiente para arrancar a gente da mão de Satanás. E é poderosa o suficiente para não nos condenar à eternidade no inferno, mas nos dar a vida eterna. Esse é o evangelho de Jesus, esse é o poder do evangelho. Ele é poderoso para salvação.
Esse é o Evangelho. É o poder para tirar o homem dessa sua miséria. Agora, continua ainda, o apóstolo continua, ele é o poder de Deus para a salvação de quem? De todo aquele que crê. Ele é poderoso para a salvação de todo aquele que crê. A fé, ele é esse instrumento para eu receber essa salvação que o Evangelho traz. O Evangelho é anunciado, a palavra é proclamada, a salvação ela vem por meio da pregação do Evangelho, e esse Evangelho, essa salvação ela é recebida por meio da fé. Não é a hereditariedade. Meu pai era um homem muito religioso, então acho que eu estou garantido. Tá não? Ah não, minha mãe e meu pai, eles eram sempre da igreja, e então quer dizer, eu fui batizado quando era criança, então eu tô na boa, tá 1-0, sabe, tô em favor. Tá não é por hereditariedade. Ah pastor, mas lá em Romanos você vai ver que falou lá que a esposa santifica o marido que não é crente. É uma interpretação errada que você está sendo, o que santifica lá, ele está falando do casamento em si, e ele fala assim, olha, a esposa ela santifica o marido ímpio, quer dizer, o casamento, por mais que seja em julgo desigual, ele é legítimo. Por isso depois fala de filhos, né? Porque de outra forma seus filhos seriam bastardos, e não são por quê? Porque é um casamento legítimo, então a esposa ou o marido crente, mesmo que case com não crente, o casamento é legítimo, é disso que está falando, certo? Não é que a minha esposa vai na igreja e eu estou lá no bar, ora lá por mim, esposa, para eu me santificar aqui. Não é assim o Evangelho, não é terceirizado. Ô pastor Ciro, ora lá por mim, viu, porque aí eu vou ter os créditos diante de Deus, e aí ele ora, e eu fico cheio de Deus lá no meio do meu pecado. Não existe esse negócio, não é por hereditariedade, não é terceirizado. Salvação não acontece por esses meios, salvação não acontece por aquisição, como vimos, não compra, você não faz nada para adquiri-lo, ela é graça de Deus. Ele dá isso para você pela sua graça. E como ele vai dar isso pelo meio do Evangelho de Cristo Jesus? Como é que você recebe? Por meio da fé. Ele te dá por graça, você recebe pela fé. A fé é esse instrumento, por isso que é para todo aquele que crê. E essa fé você tem que entender que é a fé no quê? É a fé especificamente exclusiva em Jesus. Não é fé numa igreja, não é fé num pastor, num padre, num líder, num ancião, seja qual for o oficial religioso da tua história. Essa fé é exclusiva em Jesus. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim, disse o Salvador. Atos 4 vai dizer que nenhum outro nome há dado entre os homens do qual nós possamos ser salvos. 2 Timóteo, Paulo vem falando assim, olha, há um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, somente por meio dele, a fé é nele, essa fé que recebe essa graça, ela é somente em Cristo Jesus. O que você crê em Cristo Jesus? Crer que o seu sacrifício, aí é o Evangelho, crer que a sua morte na cruz pagou, limpou os nossos pecados. Crer que não foi somente um personagem na cruz do Calvário, não foi somente um evento da história, mas que de fato aquele sangue que ele verteu, ele é aplicado a todos nós, ele vem sobre nós e tira o nosso pecado, até os mais profundos, cruéis e hediondos, no fundo da nossa alma, o sangue de Jesus limpa todos eles. Aleluia. É crer nesse poder desse sangue. Não é somente um personagem há 2000 anos atrás, é a história do Filho de Deus que encarnou e morreu, e o seu sangue ainda tem poder, poder para salvar, poder para limpar, poder para restaurar, poder para levantar, poder para te dar a vida eterna. Creia no poder do seu sangue, esse é o Evangelho. Creia que ele pode limpar você e te dar um lugar na vida eterna. Então você crê, o seu sangue tem poder, e crê
que há vida eterna para você, que o seu sangue vai te dar a vida eterna. E tudo isso, acho que são 2 pilares aí bem básicos, né? Você crê na remissão dos seus pecados e crer na vida eterna, crer nele para a vida eterna. Então, quando é ele para a vida eterna, eu não corro para outro lugar, percebe? Eu não corro, olha, eu não falo assim, eu amo Jesus e faço uma fezinha aqui. Eu não corro para Jesus, mas corro também para São Gabriel Fernandes. Conhece esse ou não? Isso é das causas impossíveis, dos sons impossíveis. Ele resolve as causas dos sons impossíveis. Ele e o arcanjo Daniel Leite, são os dois, a dupla, né? Então assim, você precisa de alguma coisa, você corre lá neles, eles arrumam. Sabe, não adianta falar assim, ó, eu creio em Jesus, mas na hora do meu aperto, eu corro para eles. Corro para Santo Antônio para ver se arruma o casamento para mim. Irmão também, sabe? Eu sei que para salvação você não faz nada, mas para casar você faz muita coisa, viu? Então, vai lá, faz um regiminho. Eu sei que eu não posso falar, mas eu já casei, Adriano já dançou, já era. Faz um regiminho, arruma teu cabelo, né? Dá um trato, faz a barba, convida a moça para ir jantar, paga a conta, pelo amor de Deus, sabe? Faz alguma coisa, vai te ajudar. Então, mas você não corre para santo nenhum para falar assim, Deus, abre a porta para mim. Você não corre nem mesmo para Maria, por mais que nós a respeitemos, porque ela é a mãe do Salvador, mulher agraciada, mulher escolhida dentre todas para ser a mãe do nosso Redentor, sem dúvida nenhuma bem-aventurada, sem dúvida nenhuma. Mas a Bíblia não chama ela de mediatriz, a Bíblia não chama ela de corredentora. Ela sim foi uma mulher usada por Deus para que o Salvador viesse, mas não foi o sangue dela que foi vertido na cruz, não foi o sangue dela que te limpa pecados. Ela merece todo o respeito, sim, mas não é mediatriz, percebe? Há um só mediador, não é santo nenhuma, não é nem Maria, não é nem pastor, nem Lutero, nem ninguém, nenhum deles, todos eles ficam pelo caminho. Há um só nome que você tem que gritar, levantar os olhos e olhar, e é Cristo Jesus, porque a fé é somente por Ele, por isso que nós vamos gritar, solos Cristos, somente por meio de Cristo Jesus. Esse é o Evangelho, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, e essa crença tem que ser em Jesus Cristo, somente nele, somente nele. Então não se engane, mas eu gosto tanto de Santo Expedito, ele me ajudou lá quando minha filha estava doente. Sabe quem te ajudou? Foi Deus. Dê a glória para Deus. Não se engane, quem me ajudou foi a oração forte do pastor Júnior. Não foi oração forte, foi oração forte. Eu começo a falar assim, oração forte, eu quero entender esse negócio de oração forte. O que é uma oração forte? Talvez seja alguém que grita, oh! É oração forte. Porque e o cara faz, é oração forte, não sei o que seria oração forte. Para mim seria em nome de Jesus, talvez a oração forte seria em nome de Jesus. Cara, que oração forte. Eu fico assim, pensando sobre essas coisas, né? E tem gente que faz fila no irmão da oração forte. Você já entrou na fila? Eu falo isso porque eu já entrei, viu? Eu tenho milhas. Se tivesse um cartão de milhas pentecostais, eu já teria viajado bastante. Porque o que eu já andei nesses lugares também, quando você fala assim, não, sabe? Então, entrei já na fila, né? E fica lá, e a pessoa... Já participei de... Meu Deus... Já participei até coisas de... Já participei de eu acho que era uma sessão, não sei o que era aquilo lá. Até de quebra de maldição já participei, cara. Não, deixa pra lá. Assim, eu participei, quando era lá atrás, eu já fui cada coisa que você nem imagina, onde a fé é colocada em pessoas. Fulano vai orar e você vai ter, porque o fulano é mais próximo de Deus. Querido, uma das coisas que a Reforma Protestante nos ensinou é o sacerdócio universal de todos os crentes. Você, sim, você mesmo, pode chegar lá, diante do trono de Deus, e falar, Deus, preciso da tua ajuda. Lógico que podemos pedir um para os outros orarem por nós, mas não pense que que a oração de ciclano é mais forte do que a sua. Peça perdão dos seus pecados, se aproxime de Deus como filho amado. E o pai, qual o pai que não gosta de ver o filho, né? Vindo correndo aos seus braços e conversar com ele. Qual é o pai que fala, filho querido, fala o que está no teu coração. Pode chegar lá, você não precisa de outro mediador.
Você não precisa de um sacerdote, você é o sacerdote. Vai lá, entra na sala e fala com teu pai, fala com o pai, Abba, pai, eu preciso de ti. E teu pai que sabe, que te conhece, que antes que uma palavra venha aos seus lábios, ele já sabe o que é, ele vai te socorrer. Então não precisa ter fé em terceiros, não é fé em terceiros, em mediadores, é um só que é Jesus. Vai lá por meio de Jesus, e quando você está em Cristo e vai diante de Deus, você é aceito. Nós somos aceitos por meio de Cristo. Você está em Cristo, você é aceito. Você está em Cristo, você é ouvido. Você está em Cristo, você é abençoado. É Cristo, Ele é o seu mediador, Ele é o seu sacerdote, e você então entra na presença do Pai em Cristo Jesus. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Mas todo, olha que o texto vai terminar, tanto, primeiro, do judeu e também do grego. Ele coloca esses limites, né? O limite dos dois lados, tanto do judeu, para quem, lógico, veio primeiro a mensagem, por isso que é sempre primeiro o judeu e depois o grego, primeiro para o judeu e depois para o grego, certo? E o grego aqui seria alguém que não é judeu, seria o gentil, isto é, todos nós. Quando você vê aqui grego, você pode colocar brasileiro e todos nós, né? Porque aquele que não é judeu é o grego, o gentil somos nós, certo? Então é para a salvação de todo aquele que crê, não só do judeu. E aqui Paulo está falando isso porque a igreja de Roma era muito misturada, né, de judeus e gentios. Então ele tem que falar isso, ele tem que mostrar que esse evangelho que ele está apresentando agora, que nós vamos ver naquela estrutura do psi, que é o pecado, salvação, santificação e vai, é para todos aqui, não é só para o judeu, certamente para o judeu, mas também para nós, para os gentios. Mas é sempre por meio de Cristo Jesus somente e por meio da fé somente. Pela graça somente, em Cristo somente, pela fé somente. Já são 3 colunas aí da Reforma Protestante. Pela graça somente, sola gratia. Por Cristo somente, solos Christus. E por meio da fé somente, sola fide. E aí chega no verso 17. O verso 17, visto que a justiça de Deus se revela, de novo, no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, justo viverá da fé. E esse é o texto que Martinho Lutero leu, e os seus olhos, e o Espírito de Deus abriu os seus olhos, foi aqui. Esse é o texto que explodiu a Reforma Protestante. E sabe o que ele significa? Semana que vem. E eu convido você para vir semana que vem, no versículo 17, para a gente ir um pouquinho mais fundo e olhar sobre isso. E eu quero concluir nessa manhã com Paulo, antes de ele entrar nesses grandes temas de Romanos, os temas do Evangelho: pecado, salvação, santificação, segurança, serviço. Antes de ele entrar em todos esses temas, ele vai colocando para nós a entrada. Eu vou falar sobre o Evangelho. Olha, o Evangelho está aqui. O que é esse Evangelho? Eu sou o devedor, eu preciso pregar o Evangelho para vocês. Eu fui chamado para pregar o Evangelho, eu fui separado por causa do Evangelho, e eu não me envergonho do Evangelho. Desse Evangelho que eu vos anunciei, qual? Que Cristo morreu e foi sepultado e ao 3º dia ressuscitou. Eu não me envergonho desse Evangelho. Sabe por que eu não me envergonho? Porque ele é o poder de Deus. Ele é o poder de Deus para quê? Para salvação. Não é para outra coisa, é para salvação. A mensagem que nós pregamos aqui para você de domingo a domingo é para a salvação da sua alma, para a sua edificação espiritual, é para a tua salvação, que você adquire como? Você recebe como? Por meio da fé, porque é para todo aquele que crê. Todo mundo? Sim, primeiro o judeu e também para o gentio. Esse evangelho é para salvação. E agora ele vai, lógico que a partir do capítulo, do verso 18 em diante, agora ele entra na estrutura, ele vai começar a mexer com o pecado. E nós vamos depois do 1,18 até o 3,23, é o grande bloco sobre o pecado, e você tem que se preparar, apertar os cintos, porque vai ficar pesado, e vai ficar mesmo, e tem que ser mesmo. Porque o Evangelho é essa mensagem de salvação. Para eu entender a salvação, eu preciso entender aonde é que eu estava e o que estava acontecendo comigo, e quão sério é o pecado. E eu costumo falar nas nossas aulas de teologia, que se você só vai entender a força desse remédio, quando você entender quão grave era a tua enfermidade.
Porque eu tenho certeza que se eu te oferecer aqui, eu costumo falar para eles, né? Se eu te oferecer aqui um remédio e eu falar que esse remédio ele custa 50 mil reais, uma única pílula para 50 mil reais, tenho certeza que muitos de vocês falam assim, talvez para a próxima, pastor. Mas se eu falar que se você vai morrer hoje e essa pílula de 50 mil reais é a única saída para você, tenho certeza que você vende tudo para adquiri-la, porque você sabe o quão sério é o seu estado e quão grandioso é esse remédio. E o Evangelho é esse remédio grandioso que vem lidar com essa doença terrível que se chama pecado. E a gente, na nossa cultura, infelizmente, o pecado se tornou algo até legal, né? Bondoso, bom assim, saboroso. E as pessoas pensam no pecado como... já até ouvi cenas assim, né? De pensar no céu como um lugar chato e no inferno como uma balada e todo mundo dançando, curtindo. Você precisa ver Romanos, tá bom? Vamos orar, queridos, baixe sua cabeça. E eu quero te dar então, fazer a aplicação nessa manhã para você. Salvação é exclusivamente pela graça de Deus no sacrifício de Jesus. Eu tenho 2 convites para você nessa manhã. O primeiro deles, creia em Jesus e peça perdão pelos seus pecados. Você que ainda não se rendeu ao Salvador, nessa manhã, o Evangelho está sendo proclamado para você. Cristo morreu pelos seus pecados. E você recebe essa graça de Deus por meio da fé. Não é por meio do batismo, não é por meio da Eucaristia, não é por meio de penitências, não é por meio de cultos. É exclusivamente pela fé. Apenas creia que o sangue de Jesus perdoa os seus pecados. Então confesse onde você estiver. Fala, Deus, me perdoe pelos meus pecados. Me perdoe porque eu tenho estado longe de Ti. Me perdoe porque eu tenho feito o que não Te agrada. Eu tenho me esquecido do Senhor. Eu não tenho buscado a Tua presença. Me perdoe. E o sangue de Jesus te purifica de todo pecado. E ainda mais, Ele te dá a vida eterna. Então, em primeiro lugar, esse é o primeiro convite que eu te faço nessa manhã. Você que nunca entregou a tua vida a Cristo, hoje, essa manhã, que seja o dia da virada, da mudança, onde a tua eternidade, ela agora vai ser marcada pela vida eterna. Quando você se rende ao Salvador, creia em Jesus. Não são vínculos religiosos, querido, não é um vínculo religioso com essa igreja. Lógico que nós queremos te ajudar a caminhar na fé, nós queremos te ajudar a crescer espiritualmente, mas não é um vínculo com essa igreja, nem com uma religião. Ele é um vínculo com Cristo, é vínculo com Ele, é vínculo com o próprio Deus. E você pode fazer isso essa manhã. Se arrependa e fale, Jesus, me perdoe, eu creio em Ti. Creia que Ele ressuscitou dentre os mortos, Ele está vivo, Ele está ouvindo a sua oração. Só entre você e Ele, no teu pensamento mesmo, se achegue ao Salvador. Ele está aqui, Sua palavra é proclamada, o Seu Espírito está tocando o teu coração. Isso que você está sentindo agora é o Espírito de Deus tocando o teu coração. Apenas confesse e fala, eu creio em Ti, me ajuda, Redentor. E a Bíblia diz que você será salvo. E o segundo convite é para você já salvo. Querido, se comprometa com a proclamação desse Evangelho. Paulo não se envergonhava. A IBC não vai se envergonhar. Paulo não se envergonhava desse Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação. Nós não vamos nos envergonhar desse Evangelho. Essa é a mensagem da IBC, essa é a nossa vida, o Evangelho de Cristo, que fala sobre o Redentor, a sua obra. Nós não vamos nos envergonhar. Então proclame esse Evangelho. Invista nessa obra para que a gente avance com o Evangelho. Queremos enviar mais missionários, queremos ver mais pessoas no ministério. Então invista, ore por essa obra, põe seus joelhos no chão, não se envergonhe do Evangelho, mas se comprometa com ele, indo, orando, contribuindo. Faça isso nessa manhã. Deus, eu me comprometo, Deus, eu vou proclamar esse Evangelho. Eu vou orar por essa igreja para que ela proclame esse Evangelho. Eu vou investir nessa obra para que a gente avance da proclamação do Evangelho. Se comprometa mais e mais. Já sou comprometido? Maravilha, querido, mas mais e mais. É isso que eu faço também nessa manhã junto com você. Deus, eu quero mais compromisso com o teu Evangelho. O teu Evangelho tem que ser o meu compromisso maior acima de todos os outros. Deus em primeiro lugar, Sua mensagem, o Seu reino.
e as demais coisas bem depois serão acrescentadas. Vamos orar então juntos. Deus, nós colocamos, ó Deus, não a igreja de Roma, mas a igreja, a IBC, nossa querida central diante do Senhor. Paulo escreveu para essa igreja de Roma, e essa mensagem se estende a nós, onde o apóstolo não se envergonhava do evangelho, estava pronto para proclamar o evangelho entre eles, e que nós sejamos assim, Deus, cada um de nós pronto a proclamar o evangelho, nas casas, nas ruas, nos escritórios, nas escolas, na academia, onde estiver, onde o teu povo for essa semana, que haja o anúncio do evangelho, que haja a proclamação do evangelho, que haja, Deus, a mensagem da cruz e do túmulo vazio, não a mensagem da prosperidade, a mensagem da vitória financeira, a mensagem do sucesso ministerial, mas a mensagem da velha e rude cruz, a mensagem que nos resgatou, que nos transformou. Usa, Deus, o teu povo poderosamente, em nome de Cristo Jesus nós clamamos, oramos, nesse maravilhoso nome, no qual o evangelho é todo sobre ele, o nome de Jesus, amém.